Olá, alunos! Então, na aula 12 da Matemática B, nós vamos ver hoje os números chamados números binomiais. Tudo bem? Bom, o que é um número binomial? Número binomial é uma mesma coisa que uma combinação. Combinação de n, p a p a gente pode representar assim, ó, entre parênteses, o n em cima e o p embaixo. É n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial, como a gente viu na última aula. Então, por que tem esse nome diferente? É porque quando Isaac Newton desenvolveu o binômio de Newton, que é o assunto da próxima aula, ele chamou os números que aparecem nos coeficientes dos termos de números binomiais. Depois chegou-se à conclusão que esses números nada mais eram que combinações. Mas ganharam os dois nomes, então isso aqui pode ser chamado de combinação ou de número binomial, que é exatamente a mesma coisa. E se calcula da mesma forma. Tudo bem? Bom, algumas características interessantes, né, que nós vamos ver dos números binomiais das combinações. Por exemplo, se eu tiver uma combinação de n elementos 0 a 0, que é n fatorial sobre 0 fatorial vezes n menos 0 fatorial, você concorda comigo que o resultado disso aqui ficaria assim, ó, n fatorial sobre 0 fatorial vezes n fatorial, que corta o n fatorial, ficaria 1 sobre 0 fatorial. Mas a gente sabe que combinação de qualquer número dos elementos tomados a taxa 0 a 0 é igual a 1. A um grupo você pode fazer. Lembrem que 0 fatorial é igual a 1. Então, na verdade, isso aqui seria 1 sobre 1, que é igual a 1. Ou seja, a combinação de qualquer número que você imaginar inteiro positivo aqui, qualquer número natural. Se a taxa for 0, o resultado dessa conta sempre vai dar 1, não precisa nem fazer. Ao passo que se a taxa for 1, né, combinação de n 1 a 1, n fatorial sobre 1 fatorial vezes n menos 1 fatorial, aqui eu vou desenvolver o n para chegar no n menos 1. Então, n vezes n menos 1 fatorial sobre 1 fatorial, que é 1 mesmo, vezes n menos 1 fatorial, que você corta, e a resposta vai dar n. Então, a combinação de qualquer número, a taxa 1, sempre é igual ao próprio número. Então, se aqui fosse 7, combinação de 7 1 a 1 é quanto? 7. Se aqui fosse 11, combinação de 11 1 a 1 seria igual a quanto? 11. Tá certo? E se a taxa for igual a n, como é que ficaria? n fatorial sobre n fatorial vezes n menos n fatorial. Ou seja, daria de novo, ó, n fatorial sobre n fatorial vezes 0 fatorial. Cortaria aqui de novo, daria 1 sobre 0 fatorial. E como 0 fatorial é 1, daria 1. Claro, né? Se você tiver um grupo de 10 elementos para pegar de 10 em 10, pergunto quantos grupos você vai conseguir formar? Um grupo só, né? Se eu tenho 10 para pegar 10, então o resultado seria um grupo. Por isso que o 0 fatorial tem que ser 1, porque se eu de antemão já sei que o resultado disso só pode ser 1, combinação de 7 tomado 7 a 7 é um grupo só, então só pode ser claro que o 0 fatorial tem que ser 1, né? Senão não teria como ter solução nesse dado. Por isso que nós dizemos que combinação de n 0 a 0 é sempre igual a 1 e combinação de n, né, n também é sempre igual a 1. E combinação de qualquer número, a taxa 1 é o próprio valor de n. Tudo bem? Beleza. Continuando, nós vamos ver agora o chamado teorema das taxas complementares. Eu posso afirmar que duas combinações são iguais quando elas têm o mesmo valor do n e a soma dos p's das duas dá igual a esse n. Claro que se você somar p com n menos p, vai dar o próprio n, né? Então, por exemplo, a combinação de 11, 3 a 3 é igual à combinação de 11 tomados 8 a 8. Por quê? Porque 3 mais 8 é 11. Então, eu posso afirmar que o resultado destas duas combinações é igual. A combinação de 9, 5 a 5 é igual à combinação de 9, 4 a 4, porque a soma do P, 5 mais 4, dá o 9. Então, isso é o chamado teorema das taxas complementares. Eu posso afirmar que duas combinações dão o mesmo resultado se elas tiverem o mesmo valor de n e se a soma do P das duas der esse n. Se a soma do P der o n, então essas duas combinações são iguais. Tá certo? Vamos ver o primeiro exercício, então, ali da apostila de vocês.
na página 463. Ele quer que você calcule o valor de x, né? Resolva essa equação. Combinação de 10, 6 a 6 igual a combinação de 10x mais 1. Então, pelo que a gente acabou de ver, pelas taxas complementares, para que essa igualdade exista, 6 somado com x mais 1 tem que dar igual a 10, né? A soma do P tem que dar igual a N. Então, nesse caso, x é igual a 10 menos 6 menos 1, portanto, x é igual a 3. Então, se o x for igual a 3, ó, 3 mais 1, 4, 4 mais 6, 10, essas duas combinações são iguais. Mas nesse tipo de exercício, a gente não pode esquecer de um detalhe. Pelas taxas complementares, isso está certo, mas nada impede que as taxas sejam também iguais. E se as taxas forem iguais? Eu estou dizendo que o x mais 1 tem que ser igual a 6. Portanto, x igual a 6 menos 1 e o x igual a 5. X igual a 5 também é solução para esse sistema. Por quê? Porque a combinação de 10, 6 a 6 é igual à combinação de 10, 5 mais 1, 6. Seriam os valores de P iguais. Então, ou eles são complementares, a soma do P dá o N, ou eles são iguais, né? O P daqui é igual ao P daqui. Então, nesse caso, nesse exercício, por exemplo, no vestibular, ele falaria assim, as soluções da seguinte equação são 3 e 5. Ok, verdadeiro. Agora, se ele fala a solução dessa equação é apenas o 3, está falso, porque ela pode ser também o 5. Tá certo? Então, só tome cuidado nesse tipo de exercício para não esquecer que as taxas podem ser complementares ou elas podem ser iguais. Tá certo? Beleza? Muito bem, vamos ver a relação de Stiefel. A relação de Stiefel diz o seguinte, quando eu tenho a soma de duas combinações que têm o mesmo n e valores de p sucessivos, o que é p sucessivo, gente? É dois números sucessivos, 3 e 4, 7 e 8, 11 e 12, um depois do outro, certo? Então, esta soma é igual à combinação do n aumentado uma unidade com o maior dos dois p's envolvidos. Por exemplo, a combinação de 8, 4 a 4, mais a combinação de 8, 3 a 3. Eu posso transformar essa soma numa única combinação. Eu aumento o valor de n uma unidade, fica a combinação de 9, e pego o maior dos dois p's, no caso 4. Então fica uma combinação de 9, 4 a 4. Mas tem que ser o mesmo n e os p's sucessivos. Aumenta o n uma unidade e pega o maior p envolvido. Tudo bem? Bom, o exemplo 2 da apostila de vocês, ali o exercício 2 das atividades, é um exercício para trabalhar a relação de Stiefel e o teorema das taxas complementares. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Está dizendo assim, calcule o valor de x sabendo que a combinação de 10x a x é igual à combinação de 8, 2 a 2, mais a combinação de 8, 3 a 3, mais a combinação de 9, 7 a 7. Então, eu vou usar aqui, em primeiro lugar, a relação de Stiefel aqui, ó. Certo? Porque se eu usar a relação de Stiefel aqui, eu vou transformar isso aqui no seguinte, ó. Vai ficar a combinação de 10x a x igual, pela relação de Stiefel, eu aumento o n uma unidade e pego o maior p, que é 3. Tá certo? Então, fica a combinação de 9, 3 a 3, mais a combinação de 9, 7 a 7. Tudo bem? Aí você fala assim, puxa, professor, mas não dá para aplicar a relação de Stiefel aqui, porque aqui é 3 e aqui é 7, tá certo? Ó, se aqui é 3 e aqui é 7, não são termos sucessivos, né? Apesar de ter o mesmo n, os p's não são sucessivos. É verdade. Mas aqui eu posso usar uma técnica um pouco diferente. Como assim? Veja bem, você pode pegar essa combinação de 9, 7 a 7 e usar nela as taxas complementares. Como assim, professor? Eu sei que pelas taxas complementares, a combinação de 9, 7 a 7 é igual à combinação de 9, 2 a 2, concordam? Por quê? Porque a soma do P, 7 mais 2, é igual a 9n. Então, se eu usar as taxas complementares aqui, eu vou ter que
a combinação de 10x a x vai ser igual à combinação de 9, 3 a 3, mais, e aí no lugar da combinação de 9, 7 a 7, eu coloco a combinação de 9, 2 a 2. Tá certo? E agora sim, eu posso usar de novo a relação de Stiefel aqui, ó. Tá certo? Porque eu estou somando duas combinações que têm o mesmo n e valores de p sucessivos. Então, eu vou ter que a combinação de 10x a x vai ser igual à combinação de aumenta o n uma unidade e pega o maior p. Então, combinação de 10 tomada a taxa 3. Tudo bem? Belezinha? Certo. Só que agora, veja bem, se eu for resolver esse problema agora, como essas duas combinações têm o mesmo n, pelas taxas complementares, então eu teria que x mais 3 é igual a 7 e x, portanto, é igual a 4, né? Passo 3 para lá, x igual a 4. Mas, e se as taxas forem iguais? Se as taxas forem iguais, então o x é igual a 3. Então, o x pode ser 3, as taxas seriam iguais, combinação de 10, 3 a 3 é igual a combinação de 10, 3 a 3, né? Então, x igual a 3, ou, aqui não tem esse 3, desculpe, que eu me equivoquei. Tá? X igual a 7 direto. Ou x igual a 7, porque se as taxas forem complementares, x é igual a 7. 7 mais 3 é 10. Tá certo? Ou x igual a 3, se as taxas forem iguais. Tranquilo? Tá? Taxas complementares x igual a 7. 7 mais 3, 10. Taxas iguais, x igual a 3. Então, eu poderia ter essas duas soluções no meu problema. Tudo bem? Então, esse é um exercício básico para aplicar a relação de Stiefel. Tudo bem? Veja que eu apliquei a relação de Stiefel e o teorema das taxas complementares. Seria a saída para esse tipo de problema. Não teria outra maneira de resolver esse problema. Ok? E por último, nessa aula, nós vamos ver o teorema da soma. O que diz o teorema da soma? Quando eu tenho uma soma de várias combinações, todas com o mesmo valor de n, tá certo? E o p dessas combinações varia de 0 até n, o resultado da soma de todas essas combinações é 2, sempre 2 aqui na base, elevado ao n. Por exemplo, combinação de 4, 0 a 0, mais combinação de 4, 1 a 1, mais combinação de 4, 2 a 2, mais combinação de 4, 3 a 3, mais a combinação de 4, 4 a 4. Quanto que isso vai dar de resultado? Veja, o n é 4 em todas as 5 combinações que tem. E o p varia de 0 até n, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o resultado desta soma, ao invés de ter que calcular todas essas combinações, é simplesmente fazer 2 elevado ao n, que nesse caso é 4. E 2 a quarta é quanto? É 16. Quer dizer, é muito mais fácil resolver esse tipo de exercício assim do que você ter que calcular cada uma dessas combinações. Até eu sei que essa aqui vale 1, né? Porque aqui o P é 0, essa eu sei que vale 4, essa eu sei que vale 1 também, né? N é igual aqui ao P, certo? Pelo taxas complementares, essa aqui também seria igual a 4, tá? Teria que calcular essa e depois somar. Mas é mais fácil resolver assim. Ainda mais se tivesse, por exemplo, 10 termos, tá certo? Então, o teorema da soma serve para facilitar os cálculos da análise combinatória. Vamos ver um exemplo de uma aplicação bem interessante do teorema da soma. Um problema clássico. De quantos modos diferentes podemos iluminar uma sala com 6 lâmpadas com interruptores independentes? Isso quer dizer que cada interruptor liga uma lâmpada, tá certo? Você pode escolher das 6 lâmpadas apenas uma, você pode escolher das 6 lâmpadas 2, das 6 lâmpadas 3, ou das 6 lâmpadas 4, ou das 6 lâmpadas 5, ou ligar as 6 lâmpadas, certo? Você pode iluminar a sala com uma lâmpada só, com 2, com 3, com 4, com 5 ou com 6. Tranquilo? Bom, se eu ligar o primeiro interruptor e depois ligar o segundo interruptor, eu estou iluminando a sala de uma maneira.
Mas se eu ligar o segundo interruptor antes e depois o primeiro, eu vou estar iluminando a sala da mesma maneira, porque seriam os mesmos dois. Então veja, como a mudança de ordem aqui não altera o resultado, é um caso clássico de combinação, tá certo? Mas eu posso iluminar a sala das 6 lâmpadas pegando uma, ou, lembra, ou é mais, ou das 6 lâmpadas pegando duas, ou das 6 lâmpadas pegando de 3 em 3, ou das 6 lâmpadas pegando de 4 em 4, ou das 6 lâmpadas pegando de 5 em 5, ou ainda ligando as 6 lâmpadas. Seriam todas as maneiras de iluminar a sala, tá certo? Com 6 interruptores diferentes, eu posso iluminar a sala apenas com uma lâmpada, escolhendo das 6 uma, das 6 duas, das 6 três, então uma ou duas ou três ou quatro ou cinco, seis, por isso que é o ou, por isso que soma todas essas combinações, tá certo? Bom, você fala assim, puxa, professor, mas está faltando aquele termo lá no começo, né? Se tivesse aqui no começo a combinação de 6, 0 a 0, é que a sala não vai ficar escura, né? Aí esse resultado seria 2 a sexta, que é igual a 64. Concordo com você. Mas, veja bem, quanto que é a combinação de 6, 0 a 0? A combinação de qualquer número, a taxa 0 a 0 não é igual a 1? É. Então aqui é igual a 1. Eu podia fazer o seguinte, ó, podia deixar todas essas combinações aqui no primeiro membro, combinação de 6, 1 a 1, mais combinação de 6, 2 a 2, até a combinação de 6, 6 a 6, igual a 2 a sexta, que eu sei que é 64, menos a combinação de 6, 0 a 0, que eu sei que é 1, então menos 1. Ou seja, o resultado seria igual a 63. Entendeu? É bem interessante esse tipo de problema, né? Bom, então, como você pode ver, é muito mais fácil fazer desse jeito do que você calcular todas as combinações e depois ter que somar o resultado, né? Então, é muito mais fácil resolver esse exercício dessa forma. A gente usa os conceitos da análise combinatória, né? Do ou, por que é combinação e não é arranjo, mas resolve usando o teorema da soma porque fica muito mais fácil a resolução. Bom, tem algumas atividades a mais para vocês fazerem ali nas páginas 463, 464 da apostila, mas os testes da sala de hoje é interessante que você tente fazer alguns testes e se você tiver dúvida neles, nas atividades, poste no mural as suas dúvidas que eu posto as resoluções para vocês, tá bom? Bons estudos, galera. Um abraço.